Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso da Prefeitura para as Manchetes, né? Nós já abordamos nos 2 primeiros episódios como a notícia é construída, né? Nós falamos muito da assessoria de imprensa dos municípios e agora nessa terceira aula nós vamos falar um pouco sobre media training, né? E a preparação dos gestores públicos. Então é uma aula até mais focada no prefeito, no secretário, no primeiro escalão, como que eles devem se portar na mídia. A gente focou bastante nas primeiras aulas de como você se relacionar com a mídia. Agora nós vamos falar um pouco daquele relacionamento inevitável, quando a mídia vem atrás, quando alguma coisa acontece e é importante a sua participação na mídia, seja por uma catástrofe, uma tragédia ou mesmo uma notícia boa. E para desmistificar um pouco, né, Aline, você começa falando o que é media training, que o nome está na moda, né, e por que ele é tão importante para os gestores públicos. Exatamente, parece, Matheus, que é o terror dos entrevistados, né? Quando a assessoria, a imprensa, né, o jornalista solicita um porta-voz, né, dessa gestão, desse local de trabalho, dessa administração, e aí fala, principalmente televisão, que é onde eu tô. Quando a pessoa, ela pode ter uma conversa de bastidor ali com você, e de repente colocou o microfone, ela trava, né? Então, assim, o media training é exatamente uma preparação para qualquer profissional ser porta-voz de alguma coisa, ser a referência ou a pessoa que vai falar sobre alguma coisa. Ele a fonte oficial, é o especialista, então como ele vai se portar na frente das câmeras, no rádio, seja qualquer tipo de plataforma. Então, você falou de desmistificar, porque parece um grande tabu, né? Assim, naturalmente a gente está aqui, me coloco no lugar do porta-voz também, porque eu sou bastidor, né? Muitas pessoas acham que a televisão, o jornalismo, assim, o repórter de rua fica muito em evidência, mas para mim é uma dificuldade, né, que sou da pauta, da redação, do bastidor, da produção, estar em evidência. E esse porta-voz vai estar em evidência, então ele tem que ser preparado para isso. Então, o que é interessante, eu acho que falar para os prefeitos e secretários e escalão que tiver direcionado na aula, é exatamente isso. A sua equipe de comunicação pode aplicar o media training para o seu porta-voz, pro gestor. Os porta-vozes em geral, né? Porque pro geral. Na administração pública a gente tem uma peculiaridade, que é o fato de termos eleições. Isso. Então é importante que a evidência, né, que o porta-voz seja o próprio governante ou o seu primeiro escalão. Isso gera contato com a população, né? Isso. Então a gente sabe que alguns governos, principalmente federal ou estadual, utilizam às vezes porta-vozes, né? Teve alguns governos que preferiram, mas normalmente a população prefere quando o próprio governante dá a notícia, conduz uma crise pessoalmente, porque isso gera uma sensação de que ele está atuando de uma forma mais direta, né? E representando a população. E é importante que ele esteja preparado para fazer isso bem feito, né? E o media training é justamente o treinamento de como ele se portar nessas situações. Nessas situações, é exatamente isso. Porque a formação, assim, estamos falando com diversos tipos, acho que de profissionais que chegaram a um cargo público, né? Então a gente vê prefeitos que são médicos, né, no exercício da função, advogados, foram cargos operacionais ou aposentados. Então depende, independente da função, da carreira que ele exerceu, para o cargo público, ele vai estar em evidência, né, em algum momento. Sim. Só que ele vai estar em evidências em agendas fechadas, em agendas abertas e em contato com a imprensa. Em contato com a imprensa. E nesse caso, ele vai estar sempre em evidência. Então, assim, o que o Matheus falou, que é o representante, ele vai estar ali em destaque, né, o tempo todo. E aí o olhar é todo direcionado para ele. Então isso, o treinamento é importante porque
parece um grande terror, assim, quando eu coloco o microfone, a pessoa está falando normalmente, de repente eu coloco o microfone, a pessoa trava. Eu coloco um gravador, a pessoa trava. Pode esse gestor, ele vai estar em evidência em várias situações, eu acho que dentro da gestão pública. Não só em relacionamento com a imprensa, mas às vezes o próprio discurso, né, público, que você falou, um pronunciamento. Então ele tem o marketing, né, político, ele está todo treinado já para lidar com o cidadão, para quem ele vai falar, a quem ele quer atingir, mas quando ele vai falar com a imprensa, estabelece outro tipo de relacionamento. Então tem que ser uma linguagem transparente, com firmeza, a questão da oralidade, né? Então tudo isso é treinado. Tudo isso é possível, né? Que a sua própria equipe de comunicação aplique exercícios para essa função, né? E deixe, na verdade, o gestor à vontade para esse tipo de situação. Qual que é o objetivo principal? Para que isso fique natural, como se fosse uma conversa mesmo, né? E também o Media Training, acho que é interessante a gente falar de linguagem acessível também, porque o gestor, ele tem uma linguagem técnica, né? E aí, para ele deixar isso tanto entendível, assim, uma linguagem um pouco mais coloquial, tanto para a imprensa e que chegue essa linguagem para o telespectador e para o cidadão, eu acho que esse treinamento é importante para isso, para que ele consiga realmente passar a mensagem da forma mais natural possível. E aí, isso são trabalhados várias formas, assim, timidez, né? A forma de como se expressar, até verbalmente, de como se comportar, de como conseguir organizar esse pensamento para que ele seja transmitido. Acho que um ponto central é esse, né? Você organizar um pensamento para ter uma linguagem clara, principalmente quando a gente estiver falando de televisão, o tempo é muito curto, nós estamos falando de 1 minuto, 2 minutos para ter que passar uma mensagem. Rádio não, um pouco mais amplo, então normalmente o pessoal até tem mais afinidade com o rádio, né? Políticos assim que não tiveram esse media training. Eu queria que você falasse até inclusive os riscos, né, principalmente na televisão, de uma comunicação improvisada, né, de você simplesmente ir lá vai fazer de improviso sem essa organização de pensamento. Exatamente, principalmente agora que a gente está na era dos memes. Então, assim, o risco de você dar a informação, primordialmente, você tem que estar munido de uma informação correta. A primeira coisa. Só que se você não se organizar na forma como você quer transmitir essa mensagem, você corre um risco daquilo ficar totalmente invertido. Além do recurso, se você não estiver falando ao vivo, tem a diferença do ao vivo, do gravado, tanto que o Media Training ele vai te treinar para isso. No ao vivo, vai. Não volte atrás, né? Assim, se você gaguejar, continue. Se você se perder, dá uma pausa. Então tem algumas dicas, assim, dá uma pausa, muda um pouco o pensamento, você pode pedir para o jornalista repetir a pergunta, né, para você conseguir absorver. Então tem várias dicas. E o gravado, o que eu mais ouço todos os dias, gravado é ao vivo. Gravado é ao vivo, porque o ao vivo coloca a pessoa, né, o porta-voz, numa situação assim, ele não tem como voltar atrás, né? Então, isso é treinamento, né, dele conseguir, tanto no ao vivo, quanto no gravado, tanto na linguagem do rádio e da televisão, ou em um pronunciamento político, ou até, isso não é especificamente assim, o Media Training, é do relacionamento, de como ele vai passar essa mensagem via imprensa, via público, mas eu acho que é um treinamento de reuniões, por isso que eu volto a falar de qual função, qual cargo esse gestor exercia, porque pode ser algo muito diferente do que ele vai fazer agora, né, muito diferente, um médico, né, que é relacionamento muito mais interno, um advogado com uma linguagem muito mais técnica, uma pessoa que realmente talvez não estava exercendo uma profissão
prática e ela tem que voltar ativa. Então, acho que envolve muitas coisas. Então, assim, a sua comunicação, né, a sua equipe ali de comunicação, conseguir identificar rápido que esse gestor precisa passar por esse treinamento. Acho que isso é importante. Quais são os principais elementos que o gestor precisa dominar? Vamos entrar... O que se treina no Media Training, né? Quais são os elementos para que ele possa começar a entender o que ele precisa trabalhar para conseguir ter essa imagem, né? E aí a importância da imagem para quem é político, para quem disputa cargo eletivo é importantíssimo. Você falou da questão dos memes, mas tem uma questão dos cortes também, né? Cortes, ele falou uma frase mal colocada, o corte vai viralizar, vai ser usado, enfim, para rebater, né? Exatamente. Mal colocado, um erro muito grande, assim, muito... ele vai justamente conseguir se portar exatamente o que você fala, linguagem corporal, tom de voz, mensagem-chave, porque é o de importante que ele tem que passar, e uma postura profissional. O Media Training, esse treinamento, ele vai te moldar para essa situação como um todo, assim, de forma completa. Tanto na linguagem, para ser mais acessível e assertivo, tanto na sua postura, né, de fixar o olhar, não de distração, né, de ambiente. Porque você está falando, o jornalista pode solicitar uma entrevista de gabinete, ou o jornalista pode pegar no meio de um palanque, que eu digo assim, no meio de uma agenda na rua. Então, no posto de saúde, uma situação conflituosa, né, esse jornalista... Então, acho que ele vai estar preparado tanto para um discurso pronto, que ele foi para isso, que ele chegou com aquela postura, ou preparado para ser pego de surpresa. E aí, como lidar? Então, assim, ele tem que estar preparado tecnicamente, ele é um gestor que chegou àquela função por preparo e mérito e tudo o que envolve um cargo político, né, e público, não só político, mas público também, mas como ele vai transmitir. Então, volto a falar, assim, essa equipe identificar, porque a gente está falando de um ponto, desde a primeira aula, bem importante. Pode parecer fácil, né? Eu cheguei a um cargo majoritário e, assim, não é possível que eu não sei dar uma entrevista. E isso pode se tornar um grande obstáculo. E se essa equipe direta dele, não identificar isso rápido, a gente vai chegar lá no outro problema, que é um gerenciamento de crise. Você ter que trabalhar alguma coisa que não foi treinada, quer dizer, você não identificou. Você falou assim, deixa, até pelo perfil de certos cargos públicos, assim, às vezes a pessoa chega e acha que pode aprender na prática, alguma coisa assim. O que a gente quer mostrar aqui é que tem algumas etapas ou algumas ferramentas que são de extrema importância para facilitar esse trabalho. São só facilitadores, assim, que ele vai deixar esse gestor, acho que um pouco mais completo para o que a gente fala, que é o relacionamento com a imprensa, né? Que parece um bicho de 7 cabeças, e não é. Não, e é importante, a gente falou dessa questão dele ter um melhor posicionamento, do treinamento, a gente até colocou um exemplo já nas outras aulas, que a questão da nota oficial, em vez de ser um texto chato, pode ser um vídeo gravado, ele vai conseguir passar uma outra expressão, um outro posicionamento, uma outra percepção. Você já falou um pouquinho de entrevistas ao vivo, gravadas, mas vamos continuar aí. Quais os tipos de entrevista que normalmente no Media Training é treinado? Exatamente, a gente... Não sei se eu volto nos exercícios ou vou direto para as entrevistas, quer que falham por um? Aqui, os formatos dentro do jornalismo. É aquilo que eu falei, o ao vivo e o gravado. Para o gravado, você já fica na sua cabeça de forma meio mecânica. Eu posso voltar, né? Eu errei, eu posso voltar. A primeira pergunta que qualquer entrevistado faz, nossa, se eu errar, eu posso voltar? O que esse profissional, esse gestor público tem que estar preparado é ele estar sempre em alerta para ser colocado como representante. Eu acho que é mais ou menos isso, sempre em alerta. E uma abordagem de uma agenda externa ou interna. Então eu vou tópico por tópico para explicar. O que é uma entrevista ao vivo? A gente chama de link.
todos os links são ao vivo, porque ele está sendo transmitido simultaneamente. Então, tem uma equipe de reportagem, seja na rádio, seja na televisão, ou independente da plataforma, ele vai entrar ao vivo. Então, eu vou chamar esse entrevistado, ele vai ser apresentado, e geralmente, o que acontece? É papel da imprensa orientar esse entrevistado. Você já foi entrevistado, você sabe como é. Sim. Então, a gente envia, de acordo com a solicitação, um pré-roteiro, perguntas um pouco mais direcionadas, mas a gente sabe que a entrevista, ela pode, a partir do momento que você faz uma pergunta, quando a pessoa te traz a devolutiva, isso virou uma outra entrevista. Então, não tem muitas garantias, né? Você tem um pré-roteiro, perguntas mais elaboradas, mas pode ser que saia do script. Então, o que o Media Training vai fazer é te deixar preparado para situações de alerta. Ó, eu não vou ficar nervoso, eu vou ter um autocontrole para não me desconcertar, tentar não gaguejar, e aquilo fluir o mais naturalmente possível, que é que você apresente o seu trabalho. É só isso, assim, tentar ser o mais natural possível, que é uma entrevista gravada. Essa entrevista gravada, ela vai ser agendada. Então, o seu assessor de imprensa, ele vai falar, olha, prefeito ou secretário, hoje às 3 horas da tarde, a Record vem aqui, nós vamos falar sobre a lotação das UPAs, qual a situação tal. O que é importante nesse relacionamento que eu disse entre planejar ou não planejar? O assessor de imprensa, ele tem que deixar o porta-voz dele preparado, o mais preparado possível, assim como o pauteiro tenta deixar o repórter o mais preparado possível, sempre para mais e não para menos. Pode ser que ele não utilize todas aquelas ferramentas, mas eu, como assessor de imprensa direto dele, da equipe de comunicação dele, vou falar, prefeito, são itens básicos. Essa jornalista chama X, ela é do veículo tal. Esse jornal, essa entrevista vai ser veiculada neste horário para este canal de televisão. Vai ser gravada ou ao vivo. Quantos minutos? Mais ou menos aproximadamente. Um ao vivo você segura, parece muito, parece uma eternidade, mas não tem um ao vivo mais de 3 minutos. É bem rápido, mas parece que a pessoa tá lá, né? Falando. E a entrevista gravada, aí você pode ter um aprofundamento melhor, aí você tem que segurar mais, porque eu vou ter recortes depois, né? Uhum. Então, na entrevista gravada, vai ter mais tempo. Então, o assessor direto dele vai posicionar o gestor no local correto, e aí ele vai ver se isso na televisão, a televisão já tem essa visão. O lugar tá claro, o que tem no fundo, o que ele tá mostrando. Mas é importante que essa equipe também do gestor, né, essa equipe de comunicação, favoreça o entrevistado. Lembrar que nos dias de hoje também tem muita entrevista gravada à distância, né, no online. E aí vai caber a ele criar um cenário adequado, tá num lugar adequado exatamente. Para que ele passe uma boa imagem, uma imagem profissional. Que é o que a gente falou na outra aula das ferramentas, sim, né? Se a equipe de reportagem não vai até você e você vai ter que apresentar, então assim, que seja da forma mais, não estou falando nem de profissional ou amador, mas mais bem produzida possível e com os recursos que você tem. Então você tem que pensar na iluminação, se ele está sentado, no enquadramento, se ele vai ficar em pé, se ele está falando do gabinete, ou se você quer um cenário, se eu pedir uma entrevista que fale de saúde, leva esse secretário de saúde, esse prefeito para um ponto, né, para que aquilo tenha um cenário, um ambiente que vá compor a entrevista. Então, todo esse pensamento é importante tanto para online, quanto para uma equipe lá com o microfone, né, na hora, com o gravador, com o que for. Eu acho que esse profissional aí, o gestor, ele tem que estar amparado com essas informações que eu falei, que esse assessor vai preparar esse entrevistado, porque imagina um assessor que joga ele assim, meio que no fogo, sabe, na fogueira. Então não é interessante para ninguém, nem para o jornalista, né, que está contando com aquele conteúdo para fechar o material, nem para o assessor de imprensa, que depois o
o chefe direto dele, o gestor, vai falar, opa, você me colocou em maus lençóis ali, né? Eu não fiquei confortável, eu não estava preparado para aquele assunto. Então, assim, a entrevista gravada, ela tem um planejamento, eu sei do que eu vou falar. O ao vivo, eu sei do que eu vou falar, mas aí você tem muito recurso externo, muita distração, né? Você tá na rua, se é trânsito, eu tô na rua, se é posto de saúde, eu tô numa fila de posto, passa uma criança, eu tô, qualquer coisa pode acontecer de ambiente externo, né? Então, o Media Training, ele vai tecnicamente, e aí eu vou para os exercícios, depois que acho que é essa parte... Você falou de coletiva de imprensa, né? Coletiva de imprensa. Eu tinha falado numa aula, mas não expliquei o que era, né? E como é que ele pode se preparar para a coletiva de imprensa, que é um recurso que a gente vê muito usado na esfera estadual, na esfera federal, e os municípios às vezes utilizam um pouco essa questão de coletiva de imprensa e a sua importância, né? Tanto para a imprensa quanto para o gestor. Para a imprensa, a gente até fala, às vezes a gente fala assim, nossa, ainda bem que vai se pronunciar por coletiva. Sabe por quê? Porque lá na coletiva, todo mundo vai ter oportunidade, igualmente, de aprofundar o assunto. E de estar, assim, cara a cara ali com seu porta-voz. E dentro de uma coletiva de imprensa, foi importante você perguntar isso, a equipe de comunicação da gestão pública, ela pode montar isso aproveitando os outros especialistas. Então, assim, a coletiva de imprensa não é só o majoritário, não é só o prefeito que conduz. Então, se eu vou fazer uma coletiva de educação, eu posso levar o secretário, aí o prefeito, né, o secretário de educação, eu posso trazer uma diretora de escola, se a gente for falar de um anúncio de contratação de professores, né, e aí eu posso montar aquela mesa para a imprensa, né? E a imprensa vai direcionar, ela tem é um rito, assim, a ser cumprido, a coletiva de imprensa, ela tem um tempo a ser seguido, ela tem, geralmente, uma estrutura física também, né? Os especialistas estão sempre numa mesa, bem posicionados e confortáveis, porque a coletiva de imprensa ela é mais longa do que uma entrevista gravada ou um ao vivo, porque ela é um pronunciamento mais aprofundado, dando oportunidade para o jornalista. Então, assim, o gestor pode morrer de medo, porque assim, o jornalista, ele não passou a pergunta antes, né? Já vi coletivas de imprensa que você se inscreve para perguntar e você fala a sua pergunta, assim, só que você tá com o microfone aberto, e se você muda, o gestor ele não vai falar assim, é muito difícil, pode acontecer, falar assim, eu me recuso a responder essa pergunta desse jornalista X. Então ele tá muito, na coletiva de imprensa, ele tá muito em evidência, né? E aí é importante a coletiva de imprensa porque ele dá oportunidade para o secretário, até se ele não tiver tanta segurança do tema, ele fala, meu secretário vai falar, o meu diretor vai falar. De acordo com a pergunta que vem, ele direciona. Coletiva de imprensa é legal. Jornalista gosta que é bem pouco utilizado na esfera municipal. Fica aí, acho que uma dica de tentar utilizar. E se você tem um momento importante, uma crise, né? Nós tivemos vários municípios com crise hídrica e ficam manifestações ou notas, às vezes uma coletiva de imprensa para explicar o problema da crise hídrica, do porquê que está faltando água, né? Incêndios que nós tivemos recentemente. É uma estrutura interessante, fácil. Eu não sei como é que a imprensa responde ao convite da coletiva de imprensa. É muito favorável, geralmente. É bem favorável, muito difícil. É muito difícil a gente dar uma negativa para uma coletiva de imprensa, porque você abriu para todo mundo, você sabe que está todo mundo lá. Então, que você vai perder alguma coisa muito importante e oficial. Então, o que acontece? Aí a gente cai até numa problemática, assim, equipes mais reduzidas, a gente tem o nosso planejamento de pautas, tem uma coletiva de imprensa, a gente vai fazer o possível para aquela equipe estar presente. Não estando presente, qual que é o papel do assessor de imprensa? Acho que fica até meio automático isso. Eu tenho que ter uma forma dessa coletiva chegar no jornalista, que é a transmissão simultânea. Ela vai ser transmitida no canal do YouTube da prefeitura, né? No Facebook, se é uma cidade menor, que o Facebook ainda, né, tem as lives.
Então, ela tem essa transmissão de live. Então, esse jornalista, ele tem que chegar nele de alguma forma. Então, assim, a gente, às vezes, o assessor aqui, se tiver algum assessor assistindo, ele vai se identificar porque muitas vezes eu não consigo estar lá, complicado, falar assim, não consigo nesse horário, a equipe não consegue chegar, a equipe foi para um acidente, para um factual, a equipe está em viagem e não consegue chegar. E aí, o que eu vou pedir para esse assessor facilitar? Se não tiver transmissão, se ele fala assim, não vamos transmitir, vai ser uma coletiva, vai encerrar a tal hora, tal, faz umas imagens. E hoje é um recurso fácil, né, do município pequeno, por exemplo, fazer uma coletiva de imprensa virtual. Então eles montam um cenário, um gabinete, transmite via YouTube, recebe perguntas, até pode ser algo improvisado por WhatsApp, por outros meios, com horário, e a gravação já está no YouTube para download. É uma forma, ou tem plataforma de interação, até umas plataformas de streaming que ele pode até mandar pergunta via chat, mas dá para avançar muito nessa utilização de coletivas digitais para pequenos municípios, e você tem um material de qualidade, né? E uma coisa que está muito anexada à coletiva de imprensa, que a gente falou do release na outra aula, e tem o pós-release, tá? O pós-release é isso, assim, se eu obrigatoriamente, como assessor de imprensa, se eu convoquei uma coletiva, eu tenho que transcrever o que foi falado lá, porque eu não vou obrigar todo mundo a ir. Então, se não funcionou a transmissão simultânea, não funcionou uma plataforma de live, não funcionou, o pós-release tem que chegar, porque o dado mais importante que foi falado naquela coletiva de imprensa, o jornalista tem que estar ciente. O pós-release é legal de ser falado, que ele está anexo aí à coletiva de imprensa, e é um material também para o jornalista não dar nenhuma informação errada, porque às vezes ele perdeu um recorte importante do que foi falado naquela coletiva, mas ele tem o script, né? Qual que foi a finalidade daquela coletiva. Legal, Aline. E vamos entrar agora, nas técnicas mesmo. A ideia do curso não é um curso de Media Training, mesmo porque acho que provavelmente um Media Training tem que ser presencial, até para ter exercícios, né? Vamos lembrar, jornalismo, segunda graduação, sua primeira é arte cênica, né? Então, mas a gente não precisa fazer os exercícios aqui. O Matheus deu bom colocando no ar minha formação, que quase ninguém sabe. Então, fala assim, quais as técnicas mais eficazes para controlar o nervosismo durante as entrevistas? Só menciona aí, quem tiver interesse, pesquisa essas técnicas, tudo direitinho, mas é importante que seja feito, né? Uma preparação. Muitas vezes tem alguns exercícios vocais, alguns exercícios para dominar o nervosismo. E lembrando que ele não é você falou, né? Minha primeira formação é licenciatura em artes cênicas, e aí eu falei, quando eu fui explicar a Media Training, eu falei de teatralização, sim, né? Que não é interpretando um papel porque você está falando como você mesmo, né? Você não está interpretando o papel nem sendo outra pessoa. Mas os exercícios, né, são bem parecidos, ou aplicados também, né? Exercícios de respiração, né? Preparação prévia. Então você vai colocar esse gestor em treinamentos, em provas. Se fosse ao vivo, o que você falaria? Se fosse gravado, o que você falaria? Se eu tivesse que entrar aqui, tivesse um monte de jornalista te esperando com 15 microfones, que parece uma imagem um pouco assustadora, né? Mas o jornalista não está te intimidando, mas como você vai enfrentar? Então você faz esses exercícios, técnicas de concentração, que foi exatamente o que eu falei de ambiente externo. Então eu vou chegar num palco, eu vou estar em evidência, e assim, eu tenho que estar muito concentrado e treinado na minha fala, na mensagem que eu quero transmitir, para que os fatores externos não me distraiam, fazendo com que eu erre o meu discurso, né? A mensagem que eu quero transmitir. E a gestão de estresse mesmo, né? Porque é um ambiente mais tenso, assim, quando você coloca em evidência gestores que nunca lidaram com isso, então pode colocar ele numa situação de estresse, então tem técnicas para você não ficar vermelho, sabe assim, não ficar
tão envergonhado, tão começar a ficar suando de nervoso, sabe? Bem aplicadas assim para que você fique o mais natural possível e enfrente aquela situação com naturalidade, né? São jornalistas, são pessoas, estão exercendo a função dela e você tem que apenas transmitir o que você sabe, né? Ficar seguro. Então, para isso tem técnicas assim de repetição, adaptação ao público, consistência na comunicação. Aí é a parte verbal, oral, né? Agora tem alguns cursos que eu acho que o seu assessor de imprensa pode, o media training em si, mas agora tem teatro para executivo, não é? Tem algumas, a própria internet, ela vai te trazer elementos, sabe? Assim, como fazer uma boa coletiva de imprensa, quem convidar, como conduzir. Então, assim, você tem recursos, ferramentas para pesquisar, para se orientar, né? Então, eu acho que é só essa equipe de comunicação tomar a frente mesmo, saber quais as ferramentas que ela pode utilizar para melhor forma de se comunicar naquele momento, né? O Matheus estava falando de gerenciamento de crise, os gabinetes de crise que foram criados, né? Os gabinetes de crise saíram do nacional lá, só de São Paulo, ou de Brasília, né, que ministerial, para ir para o interior também, para você montar o ambiente lá para a imprensa poder transmitir aquela mensagem de uma forma muito oficial. Então, nisso, a equipe de imprensa vai estar credenciada, você sabe quem está participando, quem vai perguntar, quem não vai, qual que é o jornalista que está lá. Então, esses gabinetes de crise que foram criados agora, mais recentemente, se expandiram, são coletivas de imprensa mais específicas, assim, para temas mais abrangentes, né? Então, bem interessante ali. E agora vamos focar um pouco assim na mensagem, porque a gente sabe, você já entrevistou muita gente, que tem muito político que às vezes, muito gestor que é prolixo, vai falando, não consegue, fala e não passa a mensagem central. Então essa parte da mensagem chave, da ideia central bem definida e como que ele pode ter isso na cabeça para que na hora lá não esqueça. Porque quem já deu entrevista deve ter passado por algum momento, nossa, aquilo que eu ia falar mesmo eu não falei. Falei de outro assunto, esqueci de falar o mais importante. Eu acho que essa é uma das principais técnicas, eu não vou passar todas, mas acho que essa é uma técnica que vale a pena passar para o pessoal aí de ideia-chave. Vale a pena, que é a manutenção da calma mesmo, né? Você tentar se manter o mais natural possível, sem influência desses fatores externos, as respostas mais assertivas, porque o seu assessor de imprensa, ele não vai fazer você decorar uma resposta, porque isso é um grande risco, né? Se você decora uma fala, qualquer coisa que acontece fora desse script, você pode se embananar totalmente. Então, são respostas assertivas, para falta de vagas, essa é a palavra-chave. Para ampliar postos de saúde, essa é a palavra-chave. Para vagas em creche, né? Essa é a palavra-chave. Dentro do assunto que o jornalista solicitou a sua participação, pediu o seu porta-voz, ele vai te montar, te moldar a partir de respostas assertivas, que você consiga ter uma palavra-chave, que isso vai puxar o seu pensamento para que você não seja prolixo, né, como o Matheus falou, e se mude muito o assunto, saia do foco, né, não se concentre, e a consistência na comunicação mesmo, a consistência na informação, para que isso não seja descredibilizado também, que você mantenha a sua credibilidade até o fim da informação que você quer passar, da mensagem que você tem, o que você quer que seja transmitido. Então, essa acho que a gente fala das respostas assertivas, contorno de armadilhas, acho que eu já falei, né? Porque, de repente, aquilo está montado
tem um roteiro e de repente aquilo pode sair. Tem exemplos, assim, vou tentar exemplificar. Por exemplo, tinha uma agenda, essa eu lembro, inclusive foi em Araraquara, uma agenda, Araraquara estava passando por um período de chuvas, que era janeiro, e aí crateras abertas, né, pessoas foram sugadas, né, não foi? Sim, enchente, pessoas morreram. Pessoas morreram, e aí eu lembro que aí o que aconteceu? O prefeito na época, aqui convocou o presidente Lula, na época, para vir até Araraquara, montou um gabinete de crise aqui em Araraquara, e o que aconteceu especificamente nessa agenda? Estourou a invasão do Congresso. Então, eu estou dando um exemplo muito macro, eu acho que até assim, de exemplo mesmo, até recente, mas para que isso seja muito bem entendido, que é o contorno de armadilhas e de surpresas ou do inesperado mesmo. E aí o Lula estava aqui no gabinete de crise visitando, contornando a situação, dando apoio, né, para a gestão municipal aqui em relação às chuvas, em relação à infraestrutura, a desentupimento de Boca de Lobo, que causou essa questão da enchente. Invadem o Congresso, e aí a imprensa estava toda aqui, e aí a imprensa, a comunicação, tanto do gestor municipal da época, tanto a comunicação federal, né, que é do presidente da República, você tem que, na hora, transformar aquilo numa outra. Aí foi convocada uma coletiva de imprensa, porque a fonte oficial, aquele dia, é o presidente. Ninguém quer saber do governador. Então, assim, são falas pontuais. O governador vai se pronunciar, tanto que agora é redes sociais, né? A gente usa falas do governador, do senador X, o que falou disso, quem se pronunciou, grandes entidades representativas, sociedade civil, mas nesse caso era o presidente da República. Então você saiu o foco das crateras, não que deixasse de ser importante, fica numa agenda mais secundária, e o principal é o presidente, aqui em Araraquara, com todo o Brasil querendo saber o posicionamento dele. Então, aqui a imprensa, a comunicação tem que agir numa virada de chave e estar preparada para não deixar o seu porta-voz numa situação de estresse. Já é uma situação de estresse. Então, é uma situação de estresse coletiva. Mas como eu vou deixar o meu porta-voz, né, munido de informações, que horas que foi esse ataque, quem participou, e é um governo, né, com vários conflitos e tudo isso que aconteceu. Então a gente tinha um presidente numa agenda municipal que se transformou numa agenda nacional e os holofotes se voltaram. Aí o gerenciamento de crise na hora, é a virada de chave na hora. Eu acho que isso exemplifica bem o contorno de armadilhas e do inesperado, que o jornalismo é isso, assim, às vezes a gente fala, tá tudo correndo aqui conforme tem um grande desastre, e aí isso fica muito coletivo. E aí eu vou entrar, talvez a gente entre mais para frente um pouquinho, de como um fato nacional, que eu já falei um pouco disso, vai virar regional. Um exemplo bem claro, que a imprensa tem que estar preparada para o pronunciamento do seu porta-voz, nesse caso aqui, a tragédia do avião que caiu, né, o desastre, o último, a companhia aérea é de Ribeirão Preto. Então, assim, caiu em Vinhedo, né? Mas a companhia aérea, então, os jornalistas locais têm que estar empenhados para que aquela informação seja filtrada regionalmente, para do regional virar nacional, né? Eu acho que essa linguagem também é importante. E dentro dessa tragédia, o pronunciamento das fontes oficiais são muito importantes, né? De tragédias, catástrofes. A equipe de comunicação que orienta esse gestor a fazer um pronunciamento que acalme a população. Porque demorar muito para se manifestar vai aumentar o nervosismo. Você espera alguma coisa, a gente lembra da época da pandemia,
Os pronunciamentos do Dória, que eram extremamente organizados, ele vem da área de comunicação, então, marketing. Eram muito bem estruturados, mas eu lembro de parar o escritório aqui para todo mundo assistir nos seus celulares o que ia acontecer, se São Paulo ia mudar de fase. Então, eu acho que serve de exemplo, gosto ou não do Dória, não estamos defendendo isso, mas como essa comunicação eficiente servia para acalmar a população de alguma forma, né? Então, às vezes, ele é um ponto-chave e tem essas armadilhas. Pode acontecer um incêndio e a população espera uma resposta, espera uma frase, nem que for de conforto, nem que ele não puder dizer nada naquele momento. Porque ele é o representante. Ele é o porta-voz oficial. Então, é exatamente isso que o Matheus falou. Esse Media Training prepara esse profissional também para uma coletiva de imprensa regional, municipal, né, de um fato muito dentro do porte daquela cidade, mas também para algum pronunciamento nacional. Então, ele tem que estar... E aí isso envolve, né, passando para tudo que envolve a comunicação, né, um vestuário adequado, né, uma linguagem corporal, que é o que a gente falou de olhar mais centrado, confiança, consistência na fala, para não ficar indo e voltando, as expressões faciais, os gestos e a postura para demonstrar firmeza, segurança. Então, o Media Training, ele deixa o seu gestor, o seu porta-voz escolhido para lidar com a imprensa, seja em situações mais locais ou nacionais. Tem especificidade para cada meio, né, de Media Training. Para cada meio. Para o rádio, diferente da TV, que é diferente sempre, porque a orientação depende da plataforma, né? Ele tem que ter uma linguagem consistente, mesmo se a imagem dele não estiver aparecendo, né? Se eu tô na rádio, o que eu tenho que valorizar é mais a minha impostação vocal e verbalização. Agora, se eu tô na TV, envolve tudo, eu tô sendo olhado como um todo, né? E no online é aquilo, você vai entrar ao vivo. Então, muitas vezes você tá na telinha, ali, né, numa entrevista ao vivo à distância, né, e aí pode ser que aquela transmissão caia. Então, o recurso do jornalista é colocar uma foto ali, assim, primeiro ele estava na imagem, depois é a voz. Então, você está preparado para isso, só caiu a conexão. Então, mas a sua foto está aqui, sua fala está vindo, sua imagem não, mas sua fala está vindo. Então, no Media Training, ele vai ser preparado para todas as plataformas. E agora uma pergunta interessante, né? Estamos saindo de uma campanha e alguns candidatos exageraram no Media Training, né? Acho que ficaram até robotizados, ou você vê que às vezes não é natural. Às vezes você conhece o prefeito e fala, ele na TV não é a pessoa... Então eu vou falar um pouco desse equilíbrio para manter a autenticidade, mesmo com treinamento, né, para não ficar uma coisa, para ter esse equilíbrio, nessa naturalidade aí dessa importância, porque às vezes vão com muita sede ao pote do media training, do treinamento, e pode ser perigoso também, então tem que ter tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, e aí novamente eu volto para quem está... que é o aluno, seja o gestor ou a equipe de imprensa, acho que está atenta a isso, né? Falar assim, eu sei quem eu estou trabalhando, quem é meu porta-voz. Então não adianta ele se mostrar de outra forma totalmente artificial, porque toda essa linguagem que a gente falou aqui de transparência, olhar, firmeza, vai cair por terra, né? Porque ele vai estar só teatralizando. Então ele pode usar recursos teatrais, né, ferramentas para que se ele se expresse em público, tenha o gestual, seja objetivo e tal, mas se ele ultrapassar a linha, e aí aquilo também. Então é bem tênue e bem equilibrado, mas quem identifica é a equipe dele, né? Ou que ela pode aplicar o Media Training, tendo conhecimento para esse próprio... Ou escrever em workshop. É o que eu falei. Assim, diversos eventos que ele vai, inclusive, encontrar outros gestores, né? Também no mesmo nível ali, tá todo mundo também tentando aprender dentro de um coletivo, fazer uma imersão, né, de final de semana dentro disso. Acho que ele tem recurso, assim, mas o
Parece que eu estou reforçando muito isso, mas a equipe de comunicação desse gestor identificar que é muito necessário que ele esteja preparado, por mais que você quer contar com isso nunca vai acontecer. Com talento, é um cara vocacionado, extremamente carismático, mas assim, o que a gente tem que entender é que a gente está lidando com um ser humano que tem bons e maus dias também, assim, então às vezes, né, o que a sua equipe de comunicação vai ter que fazer? Te puxar para que você transmita aquela mensagem, independente se você esteja, né, talvez oscilando, aconteceu um fato familiar, alguma coisa assim. Então, isso é tudo muito pensado, trabalhado. Por isso que eu falo, esse alinhamento da equipe de comunicação muito direta com o gestor. Legal, Aline. E acho que para a gente fechar essa aula de Media Training, na verdade não é uma aula de Media Training, é uma explicação do que é Media Training, né? Porque uma aula... A gente teria que fazer alguns exercícios e tudo mais. Na apostila a gente vai ter exemplo. A gente coloca alguns exercícios lá, mas só para dar uma ideia de como é que isso é feito, os principais, assim, como são esses exercícios práticos, para ele ter uma ideia do que, se ele se matricular num workshop de Media Training, o que ele vai encontrar lá? Que ele vai encontrar uma simulação, né? Assim, o prefeito, o secretário aqui, nós vamos simular uma coletiva de imprensa. Então, eu vou colocar aquele ambiente para que pareça representativo, né? E ele vai simular gravações repetidas, sabe? Vamos falar de saúde, com todos os recortes possíveis e imagináveis. E aí, prefeito? E pergunta, e responde, até o momento que isso vai ficar... É estudo, né? Ele vai fazer um estudo mesmo de comunicação, de como se expressar e como lidar. Né, a gravação é repetitiva, é exercício. E aí, por isso que eu falo, assim, o assessor de imprensa que tenta blindar muito essa equipe de porta-voz, porque isso acontece também, né? Blindar muito essa equipe de porta-voz, seja numa crise ou numa situação mais normal, ele acho que impede um pouco que esse gestor, esse porta-voz, tenha esse treinamento na prática. Que ele vá lá e fale com o jornalista, né? Fale abertamente, seja transparente. Por isso que eu volto naquilo que você falou. É sempre melhor a resposta do que o silêncio na comunicação, né? Mesmo sendo estratégico, ele dura um tempo. Você pode ficar algum tempo sem se pronunciar. Uma hora, isso tem que ser falado, né? E o treinamento vem para isso. Esse feedback construtivo, né? Que é encaminhar esse entrevistado para a linha que ele tem que seguir, é por aí, agora você foi muito, foi pouco, porque imagina, isso é muito prático, né, o entrevistado monossilábico. E aí, Matheus Delbon, o que você fala desse curso da Escola de Governo? Bom. Pronto. Então, assim, aí o jornalista... Acabou a conversa, então é o monossilábico, é o sim ou não, né? Sim. Prefeito, vai ter uma nova creche, sei lá? Sim. Aí acabou o diálogo, né? Então, por isso que fala que esse feedback construtivo, nem o monossilábico, mas nem se estender tanto, que aí você vai dar uma margem que talvez o jornalista não seja interessante para ninguém. E a prática regular, que é o que eu falo, de colocar na prática mesmo, assim, o gabinete, sair do gabinete mesmo, estar na sua sala de trabalho mesmo, ir frequentar os seus setores ali com o gestor, sabe, se comunicar, verbalizar, perguntar, receber mensagens, questionar, saber quem é quem. Eu acho que esse gestor aí se mostrar mesmo, seja no seu trabalho interno e no externo também, que é onde ele vai encontrar a imprensa, né? Onde vai ter esse encontro. Legal, Aline. Muito obrigado por essas orientações. Acho que deu para os novos gestores, prefeitos, secretários, enfim, toda a equipe de governo que está assistindo esse curso, ter uma ideia do que é Media Training, buscar essa informação, buscar esse exercício, que a gente não ia fazer aqui porque ia ficar ridículo alguns, né? Pôr aquele que põe o lápis na boca para treinar a dicção. Alguns eu já fiz. Mas aí eles vão poder se divertir sozinho, mas é muito importante perceber que a pessoa às vezes nem todos têm aptidão para falar na mas é treinado. É treinável, dá para treinar, é coisa que toma poucos minutos,
Isso faz uma diferença, principalmente pensando que você tem que manter essa imagem. Você saiu de uma campanha, você agora é prefeito. É um posicionamento completamente diferente. Você agora vai ser questionado, não é tão espontâneo assim. É importante ter esse treino. E já fica o convite, próxima aula, acho que é o tema mais aguardado, se não um dos, acho que a aula 2. Até entrei um pouco já, hein? Mas já entramos um pouco, mas é justamente gerenciamento de crises na comunicação pública, que são aqueles momentos que a notícia ruim acontece, que a crise se instala e que você precisa gerenciar essa crise, né? E normalmente aí é importante trazer a mídia para perto, trazer toda a imprensa para o seu lado, jogar a favor, né, para gerenciar a crise com a mídia, porque senão você vai ficar muitas vezes sendo atacado exclusivamente. Então fica o convite. Próxima aula aqui sobre gerenciamento de crise na comunicação pública. Obrigado, Aline. Obrigada.